Fala rapaziada, beleza? No Fisgada Responde de hoje eu recebi muita pergunta sobre a pescaria com boia-pão, uma modalidade muito legal que seleciona tampas maiores, então eu vou ler e responder perguntas muito bacanas sobre isso, porque a dúvida que eu vou responder aqui pode ser a sua. Meu arremesso não vai longe com boia-pão, o que eu faço? Me ajuda! Vou te ajudar, meu parceiro. O boia-pão é o seguinte, realmente o pão na boia-pão ele não tem uma aerodinâmica como se fosse um torpedo, tá? Isso é um fato, ele não tem essa aerodinâmica. Então eu costumo iscar o pão, se eu precisar de uma longa distância, como se fosse uma trouxinha, que nem tá aparecendo para vocês. Tá? É assim que eu isco, porque daí ele fica com mais aerodinâmica para ter um arremesso mais longo. Como vocês podem ver, passou de um pino que estava ali, eu consigo um arremesso mais longo dessa maneira. Uma outra forma de você conseguir um arremesso mais longo é com uma chumbada um pouco maior. Vai te facilitar também em ter um arremesso mais longo, tá? Então essas são as duas formas de você melhorar o seu arremesso. De qualquer maneira, eu vou deixar um vídeo aqui onde eu mostro o arremesso com boia-pão, que fica bem bacana, dessa maneira fazendo a trouxinha de pão, que eu acho que é show de bola. Oi André, eu posso usar outras iscas na boia-pão? Pode sim, pode utilizar outras iscas tranquilamente. Você pode utilizar sambiquira, você pode utilizar tripa de frango, você pode utilizar pele de frango, você pode utilizar mocotó, dá para você usar uma infinidade de iscas tranquilamente, tá? Isso vai depender muito de como o peixe estiver comendo. Mas se é um pesqueiro que tem o hábito de pegar, vai na pele de frango, é uma isca bacana para você utilizar na boia-pão, tá? Isso é um exemplo, mas dá para você utilizar as mais variadas iscas tranquilamente. Cara, não sei o que eu faço. As tilápias arrebentam o pão e não dá tempo dos tambas chegarem, eu só passo raiva. Passa raiva não, meu parceiro, passa raiva não. Vou te falar um negócio, um jeito fácil de você evitar as tilápias, porque o pão é o seguinte, realmente, se as tilápias estiverem ativas ou se tiver muita tilápia no tanque que você está pescando, elas vão em cima do pão, isso vai ser normal, tá? E vão acabar beliscando até arrancar seu pão, não dando tempo do tamba chegar. Então, o que eu te aconselho? Testar outras iscas. Eu tenho um vídeo aqui muito legal falando da sambiquira na boia-pão. Se é uma isca, por exemplo, que o tamba aceita bem num torpedo, você pode colocar na boia-pão. A sambiquira é uma isca que a tilápia não ataca, a pele de frango é uma isca que a tilápia não vai atacar, então dá para você explorar outras iscas nesse caso para tentar tentar dar tempo do seu tamba chegar, tá? Então no caso o pão, se as tilápias estão muito ativas, eu te aconselho a trocar o pão e usar outra isca no sistema da boia-pão. Eu acho que vai te dar mais resultado dessa maneira. O peixe sempre demora muito para bater na boia-pão. Por que isso acontece? Rapaziada, a boia-pão nada mais é do que um sistema de espera, não é um sistema de ação. Tá? É a mesma coisa que você jogar, entre aspas, um pino que ele vai ficar na espera. Você não está forçando o peixe a subir, como é o caso da cevadeira. Você não está incentivando ele a subir. Por isso que acaba demorando mais, tá? Então isso é normal na boia-pão. Demora um pouco mais, porém tem a recompensa. Geralmente, não é uma regra, mas muitas vezes, eu diria que até na maioria das vezes, é uma isca que vai selecionar tambas maiores. Então eu acho que vale a pena você ter uma boia-pão, arremessar no cantinho, deixar ela longe do fervo, tá? Não em cima da ceva, esse tipo de coisa. Deixa ela um pouco longe do fervo, num local mais tranquilo. Eu acho que é aquela vara que vale a pena você levar e esquecer ela no canto, porque quando bater, você vai ter muita chance de pegar um peixe grande, mas realmente demora um pouco mais, porque a boia-pão acaba sendo uma pescaria de espera e não uma pescaria que você incentive o peixe a subir, a comer, como é o caso do diretinho, da antena, de palminho, outras modalidades, tá? É por isso que demora um pouco mais. Boia-pão fica melhor com 2 ou com um anzol? Rapaziada, falar real pra vocês, com 2 anzóis a tendência é menos chance de não ficar o peixe no anzol. Porém, eu utilizo com um anzol só porque muitos pesqueiros proíbem a utilização de 2 anzóis na boia-pão, tá? Então eu prefiro utilizar com um anzol e, vou falar real pra vocês, sempre tive bons resultados, não tenho o que reclamar. Então, se você for ver na balança, o peixe bater ele vai ficar 1 com 2, eu prefiro utilizar um anzol, tá? Então não vejo muito problema. Eu acho que
um anzol é o suficiente para você pescar com boia-pão sem ter dor de cabeça. Qual o tamanho do pão que temos que colocar na boia-pão? Rapaziada, você pode utilizar meio pão, você pode utilizar um pão inteiro, você pode utilizar uma tira de pão só, dividindo em 3 partes. Isso vai depender muito do local que você estiver pescando, mas não tem problema não. Não tem uma quantidade exata de pão que você pode colocar. Isso vai mais do seu gosto. Eu geralmente utilizo meio pão, tá? Não costumo utilizar um pão inteiro, mas meio pão eu utilizo e geralmente vai bem, tá? É o que eu faço, não tem uma regra para isso não. Pode utilizar a quantidade que você quiser, só não aconselho a utilizar um pedacinho tipo muito pequenininho. Se for para utilizar pelo menos uma tira, vai, divide o pão em 3 partes e uma tira vai bem, tá? Pelo menos isso, mas eu acho que meio pão já fica chique ou o pão inteiro, dependendo do lugar. E é isso aí, rapaziada, espero que vocês tenham gostado. Aproveitei que fui falar de boia-pão, já tô aqui com a minha camisa da Boias Barão. Muito obrigado, Emerson, por essa camisa linda que você me deu. Tamo junto e ó, lembra, se você tiver alguma dúvida, manda aqui nos comentários ou então manda lá no Instagram do Fisgada, porque a sua dúvida pode gerar um vídeo e é muito bacana receber a ideia e o feedback de vocês. Se inscreva no canal também, porque isso ajuda muito a gente a continuar crescendo e produzindo mais conteúdo para você pescador, tá bom? Tamo junto, beijo a todos e ótimas pescarias!